Vamos lá, abra a Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 32. Eu estou muito animado. Se eu não conseguir passar isso na minha fala aqui, é porque eu estou administrando minha garganta. Mas eu estou muito animado para compartilhar com você esse texto de Hebreus. Ele veio para mim numa semana que eu fiquei tão apaixonado quando eu comecei a ler, porque eu não estava atrás de um texto. Eu estava só lendo uma devocional. Mas quando eu vi a força desse texto, eu percebi o quanto ele é uma resposta de Deus de uma maneira cirúrgica na vida de cada pessoa aqui, ou pelo menos de algumas pessoas aqui, como também foi para a minha vida. O tema de hoje é iluminado. Vamos falar juntos? Mais uma vez? Esse é o tema de hoje. Você já vai entender por que eu coloquei o tema iluminado para a gente poder conversar hoje. Hebreus capítulo 10, 32, eu vou ler em pelo menos umas 4 versões. Dessa vez eu ampliei um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Olhe bem, depois de iluminados, você conseguiu sustentar no passado grande luta e sofrimentos. Olha essa versão. Lembram-se de quando vocês viram a luz pela primeira vez? Quem se lembra? Dá um amém. Apóstolo, a luz, vamos pensar no Evangelho. Eram tempos difíceis, só. Olha outra versão. Vocês jamais devem se esquecer daqueles dias em que receberam a luz e enfrentaram uma luta tão grande e dolorosa. Lembrem-se dos primeiros dias, quando depois de terem recebido a luz, vocês suportaram uma luta terrível e sofrimentos. E por último, o autor aos Hebreus diz: lembrai-vos, porém, dos dias... Vocês estão aí ou não estão? Lembrai-vos, porém, dos dias em que, depois de serdes o quê? Iluminados, suportastes grande combate de aflição. Alguns, ao ler comigo esse texto, Deus já está falando com você. Mas eu preciso ampliar para que todo mundo entenda a chave, querido, que Deus está entregando para nós aqui. O poder dessa palavra. Eu queria perguntar para você uma coisa assim, de verdade. Você se considera um ser iluminado? Né? Apóstolo, mais ou menos, né? Eu estou mais na escuridão do que tudo ultimamente. Essa ideia de ser iluminado, ela fica meio secular, parece, né? Parece uma linguagem de outras religiões. Mas depois que eu li o livro de Hebreus, eu descobri que não. Fala comigo, eu sou iluminado. Porque o texto está dizendo, depois que vocês forem iluminados, lembre-se o que vocês enfrentaram. Lembre-se o que vocês viveram. Então, a ideia aqui é o seguinte, você é iluminado. Fala para o teu irmão, você é iluminado. Talvez você está vivendo um momento da tua vida que você possa não se sentir iluminado. Mas não depende da sua sensação. Existe algo que aconteceu na tua vida que lhe fez uma pessoa iluminada. A pergunta que não quer calar dentro de mim, você, apóstolo, mas isso é bom ou ruim? Né? Porque depois de iluminado, vem luta, é isso que está dizendo o texto? É mais ou menos isso. Depois de iluminado, vem resistência, é isso que está dizendo o texto? É mais ou menos isso. É assim que você é conhecido segundo a Escritura. Você é conhecido como iluminado. Então hoje eu dei esse tema de uma maneira muito intencional, para que a gente tenha essa consciência por toda a nossa vida, o quanto Deus nos fez pessoas iluminadas onde nós estivermos. O que ficou claro nessa palavra é que a iluminação, preste atenção, sempre é seguida por um combate. A primeira coisa que eu vi nessa mensagem, que me chamou a atenção para que eu pudesse estudá-la durante essa semana e hoje aqui conversar com vocês o dia inteiro aqui com muita alegria, é que toda vez, querido, que você tem uma iluminação, sempre vai vir um combate após esse momento.
A gente sabe disso na prática, a gente usa isso como uma palavra de encorajamento. Não, irmão, fica tranquilo, depois do meu batismo também eu passei o que você está passando. Fica tranquilo, depois que eu decidi restaurar meu casamento, você não tem noção como que eu passei luta. Depois que eu decidi ser dizimista, você não tem noção como eu passei luta para poder manter minha vida financeira. Depois que eu fui ordenado pastor, meu Deus do céu, a batalha foi grande. Então é interessante que todo mundo aqui já passou por iluminações na vida. A mais importante delas, a mais primordial delas é a salvação. Qual que é? Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Faz aí. Amém. Então, o que isso significa? Que você já é um ser iluminado o dia que você entregou a vida para Jesus. É o que o autor aos Hebreus está dizendo. Lembre-se de quando você foi iluminado. Você enfrentou combates que você não imaginava na tua vida e você venceu cada um deles. O que o autor está dizendo? Por que agora vocês estão desanimados? Por que agora vocês estão desistindo? Se na época que você foi iluminado você estava tão forte, tão convicto, tão pleno, tão entregue, a fé era mais simples, a fé era objetiva, você não tinha dúvida dentro de você. Então o autor aos Hebreus está dizendo exatamente isso, que a igreja da época, ser desrespeitado em público, atacado, a igreja, gente, cristãos, estavam sendo atacados de todas as formas. Era uma rotina passar por perseguição. Era uma rotina alguém chegar em casa e falar: aceitei Jesus, e ser expulso da casa. Era rotina uma família ser despejada de uma casa pelo exército romano só porque eles decidiram andar com Cristo. Quem está entendendo aí? Era rotina. Então você declarar este é meu Deus naquela época era muito mais difícil do que agora, porque você poderia sair daqui do culto e ser preso ali fora. Por quê? Porque você tem uma fé que ela não era desejada, uma fé que não era celebrada. Então isso é bom ou ruim? Graças a Deus não é assim hoje, porque tem gente que fala assim: aquela época que era bom, então vai para lá, irmão. Não quero não, não quero não, não quero viver o tempo das perseguições. Mas que o evangelho se tornava enraizado com muito mais consistência, isso é fato. Porque ninguém sairia aleatoriamente de casa assim: estou indo na igreja hoje. Alguém ia perguntar: você tem certeza que você vai no culto mesmo? Você tem certeza que você vai pegar essa Bíblia e você vai sair com ela na rua hoje? Só que existem países do mundo, gente, que ainda é assim hoje, no pleno século 21. Que você assumiu o evangelho, você pode ser morto. A pergunta é: você realmente manteria a sua fé cristã, mesmo que isso custasse o seu emprego, mesmo que isso custasse níveis de resistências na tua vida? Pensa um pouco nisso. Pensa, porque às vezes por tão pouco, por algo tão simples, nós temos negociado a nossa fé cristã. Às vezes por algo tão normal, nós estamos deixando de servir a Deus com intensidade por um motivo às vezes banal, que nós achamos que é o suficiente para nos paralisar. Mas Deus quer falar com a gente hoje. Fala para o teu irmão assim: Deus quer falar com você hoje. Deus quer falar com você hoje. Os inimigos atacavam, tomavam os bens. Olha bem, eu queria muito que você entendesse. Lê depois mais em casa. Eu li 10:32 de Hebreus. Lê o 33, vai até o 39. Você vai se assustar com a atualidade do texto. Eles roubavam, os romanos entravam, confiscavam os bens dos cristãos, levavam, faziam eles passarem vergonhas públicas. E o texto diz que quando eles foram iluminados, eles estavam tão convictos que eles sorriam enquanto os seus bens estavam sendo tirados das suas casas. Sabe por quê? Porque eles diziam: eles podem tirar tudo de nós, mas eles não vão tirar aquilo que mais importa para nós. A nossa eternidade ninguém vai tocar. Pode celebrar, irmão, é forte isso. Dá aquele arrepio na hora, né? Então assim, uma fé muito firme em um momento muito difícil. Porque a crise, ela às vezes, ela também tem um potencial muito bom para nos levar a buscar mais a Deus. Eu já disse a você, nós não temos que precisar de ter problema para poder ter mais compromissos com Deus. Mas infelizmente existem pessoas que só funcionam quando uma coisa ruim acontece. Só que não é isso que você quer, não é isso que eu quero. A nossa fé precisa ser viva, querido, mesmo nos dias bons.
mesmo quando você tem comida na mesa, mesmo quando você não está sendo desonrado, ninguém está te humilhando, ninguém está fazendo nada contra você, mas você mantém a sua fé viva em Deus. Gente, nada aborrecia aquela igreja, e eles dizem no final o seguinte: nós somos daqueles que não retrocedem. Eu não vou pregar toda a história, porque eu teria que me dedicar muito tempo aqui com vocês, mas eu quero muito você ler em casa, onde eles dizem assim: nós não somos daqueles que retrocedem. Eles passam por tudo isso e dizem: jamais vamos retroceder, jamais vamos desistir, jamais vamos parar. Então eu fiquei empolgado quando eu li esse texto, porque esse texto ele mostra uma realidade que não está só ligada a uma igreja específica, mas está ligada a uma realidade. Em Atos capítulo 14, versículo 22, fala que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então você percebe que havia já uma expectativa de que o Evangelho, a iluminação do Evangelho, ela provocaria nas pessoas que estão olhando para você uma repulsa, que as pessoas elas iriam olhar com você com resistência, que elas iam lhe perseguir. Então Deus não torna o caminho da gente fácil como filhos. O sofrimento por amor a Jesus, ele serve como amadurecimento e aperfeiçoamento da igreja toda. Então, irmãos, nós não celebramos o sofrimento, mas nós precisamos aprender com eles. Nós não celebramos as perseguições, nós temos que lembrar quem nós somos, irmãos. Nós somos iluminados, e esse mundo de trevas vai nos perseguir. A minha batalha não é contra o vizinho, contra a pessoa que está sentada ao meu lado no meu trabalho. A minha batalha é a regência espiritual que domina a mente do mundo, para que eles possam resistir ao Deus que está dentro de mim. Então você não vai brigar com pessoas, mas você tem que se lembrar que há um poder, querido, na sua oração, que a sua declaração no mundo espiritual, ela tira a força do inimigo, ela enfraquece o inimigo. Satanás arma uma artimanha contra você, 3, 4 pessoas, e eles fizeram tudo, organizaram tal. Quando chegou lá diante da tua presença, a Bíblia diz que eles vêm por um caminho, fogem por 7. E eu já te expliquei por que eles fogem por 7. Primeiro porque Israel tinha 7 entradas, mas na ida escolheram um caminho para entrar todo o exército, mas na volta ficaram tão atordoados que eles nem queriam saber qual o caminho que eles entraram. Eles foram fugindo por onde pudesse sair, porque o poder de Deus veio sobre o povo de Israel e deu a eles vitória. Então entenda uma coisa: muitos projetos contra você são construídos, muitos deles você nem soube, porque foram interceptados antes de chegar até você. Muitas ações durante esse ano foram feitas contra a sua vida, sejam elas orgânicas, naturais, uma pessoa pensando, obra de macumbaria. Não quero botar nada na tua cabeça não, mas acredite, querido, o mundo espiritual é muito complexo. Mas acredite, pessoas na regência do inferno podem ter feito o que for contra você, mas a palavra de Deus está dizendo que eles não podem tirar de você algo que é primordial, a eternidade que Deus colocou dentro de você. E aí você compreende que as suas batalhas não são só porque você acordou de manhã e você é bonitinho, não. É porque na verdade você é um ser iluminado. Então isso não deve te alegrar a batalha, mas se alegre porque você está fazendo diferença nessa terra. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor e dar um glória aí, em nome de Jesus. Então a base que você vai entender é que Jesus disse: olha, se eles perseguiram a mim, vai perseguir vocês também. Em João capítulo 15, versículo 20, olha o que diz aqui a palavra do Senhor a esse respeito: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor? Se me perseguiram a mim, olha que notícia que não é muito boa, né, gente? Mas se você é maior do que o teu Senhor, aí está dizendo, também perseguirão o quê? A vós outros. Ah, pastor, agora que eu estou entendendo, porque depois que eu fui iluminado, depois que eu me batizei, depois que eu decidi mudar de vida, depois que eu falei, vou largar aquele vício mesmo, depois que eu saí daquela roda de amigos, como que eu estou passando tribulação? Caiu a ficha aí, irmão? Mas é claro, irmão,
O tema de hoje qual que é? Iluminado. Porque a Bíblia está dizendo, lembre-se da época que você foi iluminado. Lembre o dia que você passou pelo encontro com Deus. A iluminação mais importante é a salvação. Só que você tem que entender que não ficou só nela. A sua vida passou por várias camadas de experiência com Deus e passa até hoje. Aquela história de que crente velho não tem experiência com Deus é a história de outro lado. Aqui tem, meu irmão. Eu sou crente há mais, nem vou falar quanto tempo, né? Muito tempo. Uns 40 anos já. Irmão, eu tenho experiência com Deus hoje. Acabei de ter vindo no carro agora. Eu acabei de ter orando de manhã. Deus se renova. Não tem essa história de que você, depois de muito tempo, está com a casca grossa, não. Não tem casca grossa aqui, não. Tem sensibilidade a ouvir Deus. Então, você continua sendo iluminado. Quem está entendendo? Você continua tendo experiências com Deus que marca a tua história por um tempo. Às vezes o culto profético vai ser um dia desses. Às vezes uma reunião, às vezes um domingo que você nem esperava. Uma quarta dessas que você sentou ali desavisado, mas Deus te pegou no meio do caminho, meu irmão, e te iluminou, te trouxe uma revelação, um entendimento, uma clareza. Isso é ser iluminado. Então o que o Senhor está dizendo? Lembra, vocês também vão ser perseguidos. Colossenses 1:24 diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta as aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, irmãos, por mais que a gente pregue o evangelho de poder e até mesmo de triunfo, a gente tem que se lembrar quem somos, que nós seremos perseguidos, e que quando uma igreja não é perseguida é porque ela negociou a missão dela. Quando uma igreja, quando um evangélico, uma pessoa, ele simplesmente tem amizade com o mundo em todos os aspectos, é porque ele negociou a missão dele. Eu não estou dizendo que você tem que ser mal educado com ninguém, querido, mas as pessoas têm que saber quem é você. Que existem coisas que você não participa mesmo, fica com raiva, chama você de careta, o que for. Agora, não, eu sou amigão de todo mundo, eu convivo com todo mundo, eu sou o cara. Parabéns, mas tem um problema talvez aí. Talvez você negociou muito da missão que Deus entregou para você. Porque se você no meio de um ambiente onde está todo mundo ali falando de fofocas e tal, e você fala de Jesus, ou alguém está ali reclamando da vida e você vem falar de Jesus, claro que muita gente não vai gostar de você, mas é aí que você tem que entender que você é iluminado. Só que logo após aquele primeiro impacto, pessoas vão ver que você tem uma verdade que eles não têm. Vão ver que você tem algo que eles precisam. E é isso que tem que entrar no teu coração. O texto está dizendo aqui, o que você tem que fazer quando se sente desanimado. Sabe aquele momento perigosamente perto de duvidar da integridade de Deus? Eu não vou nem dizer que você duvidou, não. Mas sabe aquele momento que você está passando uma crise tão grande, uma situação da tua vida tão horrível, que você está perigosamente quase duvidando da integridade do teu Deus. O que o autor aos Hebreus está ensinando aqui? Nunca mais se esqueça. Lembrai-vos. O que ele está falando? Ele está falando, lembre-se. Quando você estiver passando por isso, lembre-se daquele dia que você, pastora Silmara, foi iluminada. Pastor Marcos, lembre-se, pastor Flávio, lembre-se. Olha para trás e lembra. Pega aquela visão, tira uma foto, põe aquilo na tua mente e vai trabalhar. Por quê? Porque Deus está dizendo, eu já fiz e vou fazer de novo. Eu já te coloquei em posições dessa e você venceu e você vai vencer de novo. Então, o que significa é que na maioria das vezes que uma tribulação está maior do que a sua capacidade de suportar, é porque você está no caminho certo. Apóstolo, mas uma pessoa também pode estar em pecado? Sim, mas ele sabe. Você sabe. Porque você está dizendo para Deus, Senhor, não estou cobrando o Senhor, mas eu tenho dado meu dízimo, eu estou na tua presença, e Deus está falando, sim meu filho, e por que eu estou passando por isso? É exatamente por isso que você está passando, porque depois da iluminação vem a tribulação, só que depois que você passar por essa tribulação, você se tornou muito mais forte, e você tem uma identidade definida na sua vida. Quem está sendo edificado por essa palavra aqui hoje? Então olha bem, o texto nos diz que, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados. Então, escrito aqui para quem? Para crente.
A carta aos Hebreus é uma carta escrita para os cristãos, que estavam vivendo um tempo onde lá, num momento muito próximo, foram jogados nas arenas, foram mortos, foram massacrados. Alguns deles eram colocados entre os degladiadores e eram mortos publicamente. E Deus está dizendo: lembra-se da época que vocês não negaram minha fé, mesmo diante de tamanha perseguição. Por que agora você está desanimado? É como se ele dissesse, sendo que hoje não é nem 10% do que você viveu no passado. Como que você teve tanta força naquele momento de assumir o meu nome e agora você desanimou? Porque você está precisando de ser iluminado, está precisando de uma experiência, está precisando ser renovado, está precisando se aproximar. Então ele está escrevendo aqui a cristãos que estão prestes a desistir. Eu não estou aqui sugerindo que você veio no culto hoje pensando em desistir, mas se por um acaso estiver pensando, Deus está falando poderosamente com você. Eu não estou dizendo que você nunca pensou, porque eu já pensei em desistir, e que talvez nunca isso aconteça, porque um dia pode acontecer. E o Senhor está dizendo: toda vez que ocorrer um fato assim, lembre-se. Vai lá na época que eu fiz algo na tua vida, lembre-se. Ele está dizendo: você tem que lembrar de quando foi iluminado. A palavra iluminado aqui é um lampejo brilhante de luz que deixa uma impressão permanente e duradoura. A palavra traduzida, olha que interessante, uma das raízes da palavra é fotografia. Então ele está dizendo o seguinte: olha, lembra-se daquela foto, vai lá nela, tira uma foto do teu passado. Imagina se você pudesse fazer agora teu celular, tua marca fotográfica, e você ligasse e falasse: eu tiro uma foto do meu passado. O teu celular não pode, mas a tua mente pode. Ela pode fazer aquele print de você chegar lá e falar: Senhor, está aqui, olha, a minha realidade está aqui, mas a minha lembrança está aqui. Ele está dizendo o seguinte: vai lá no teu passado. É um texto interessante, porque a Bíblia sempre fala para você não voltar ao passado, que é Egito, etc, etc. Mas aqui está dizendo: lembre-se do dia que você foi iluminado. O dia que você aceitou Jesus, talvez você se lembra, seja aqui nessa igreja, seja onde foi, quando você passou pelo encontro com Deus. E eu não quero sugerir, porque às vezes existem experiências que elas são em lugares que a gente nem imagina. Às vezes você passou o encontro com Deus inteiro e foi jóia, mas você chegou em casa, na tua sala, você caiu em prantos. E teve uma experiência com Deus sozinho dentro da sua sala. Pode acontecer ou não pode acontecer, gente? Então, o que Deus está dizendo é que Ele não está padronizando. Ele está dizendo que cada um aqui tem uma foto dentro de você. Cada um aqui tem uma experiência. Apóstolo, eu não tenho nenhuma. Então tem que começar hoje. Você precisa começar hoje. Você precisa tomar uma atitude na tua vida para que você tenha uma lembrança bonita, maravilhosa, que possa olhar para o teu presente e dizer: hoje não está legal o meu dia não, mas eu carrego aqui na minha mente perspectivas que eu já vivi com Deus, que é ruim dessa situação de hoje roubar de mim minha experiência do passado. É o que a igreja, é que o autor aos Hebreus, ele está se referindo sobre a igreja naquela época. Ele está dizendo: olha, tira uma foto do seu momento em que você foi iluminado. Fala ao teu irmão: tira uma foto. Entendeu? Tira uma foto, vai lá, vai numa lembrança. Tem umas que são nostálgicas, né? Mas eu carrego lembranças comigo, queridos, carrego mesmo. Elas não são lembranças para nostalgia, elas não são lembranças para que eu fique também paralisado nelas, né? No passado é que era bom, naquela época, não. Mas eu te confesso que eu já passei, apóstolo também comigo, né? Mas estou falando por mim. Eu já passei por momentos assim de dúvidas, por conta das circunstâncias ao redor. E eu tenho várias iluminações na minha vida, várias. Você também tem, é só você exercitar. Mas tem uma que eu nunca me esqueço. Eu estou na sala da minha casa, em 92, janeiro de 92, vai fazer 33 anos essa iluminação de Deus. E Deus falou comigo sobre começar essa igreja. Ele falou com o apóstolo lá na cozinha, falou comigo. Eu nunca esqueci quando ela pegou a caneta. Eu estou com um papel que eu estava preparado para dar aula de violão. O aluno não veio. Eu já contei essa história dezenas de vezes. Era um momento de muita crise em todos os aspectos da nossa vida. A única crise que nós não tínhamos era no casamento. Estava tudo em ordem. Mas assim, pensa em um
momento da vida. Nem vou falar não, você queria me dar até uma oferta aqui hoje, então não vou falar não. Mas irmão, Deus naquela hora iluminou nossa casa, visitou nossa vida, e a gente não tinha dúvida que era Ele. E eu lembro que eu falei, Silma, começar uma igreja. Aí Deus falou com ela na cozinha, ela pegou a caneta e escreveu Projeto Vida. Nasceu naquela hora. Então, irmão, pensa em coisas que eu já passei errada no futuro, que deu errado, e eu voltava para aquela sala, e voltava para aquele momento, como se Deus falasse, lembra daquele dia que eu falei com você. Claro que eu já tive, nesses 33 anos, vários outros momentos, mas vários, são vários mesmos, mas alguns deles, os mais pontuais, talvez eu conte aqui, no máximo, usando uma mão, 5 vezes, que foram momentos da minha vida que foram pontuais assim, decisivos. E essa manhã, querido, o Espírito Santo, Ele quer fazer você lembrar disso, para fortalecer tua fé, para te mostrar que Ele sempre esteve com você, e que talvez o momento que você está passando, ou venha passar, ele é de desânimo, mas o Senhor é contigo. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Vamos dar salva de palmas ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Então a ideia é colocar a sua dificuldade do presente em pausa. Você pega aquela foto do passado e põe o teu presente em pausa para lembrar como você foi iluminado. É aquela situação prática de você entrar num lugar escuro. Qual a primeira coisa que você procura na parede? O interruptor, não é? Tu chega, e quando é a sua própria casa, você já chega já com a mão no escuro mesmo. Tu já vai lá e acende. Se for um lugar que você não conhece, você fica ali tentando, do escuro, mas você tem uma noção de mais ou menos onde está o interruptor daquele lugar. Por quê? Porque quando você aperta, acende a escuridão. É exatamente isso que você tem que fazer hoje na tua vida. Você já sabe onde o interruptor está. Você já sabe. Você tem que lembrar de apertar. Vai lá e aperta. Porque tem dia que tu acorda que tu fala, só Jesus na causa. Vai lá direto no Espírito Santo e aperta. Vai lá direto na tua lembrança e aperta. Quem está aí está entendendo? Irmãos, não é mágica não, é real. O livro Hebreus está ensinando isso. Ele está dizendo, olha, mas apóstolo, eu estou trabalhando. Todo projeto, querido, demora o tempo da maturação. Todo projeto é assim. Aqui na igreja nunca foi diferente. Ontem a gente estava passando a terceira fase da visão do nossa estratégia para o Sem Ovelhas, e pela primeira vez depois de 2 anos o projeto está inteiro para mim. Só que durante o período a gente está trabalhando e já conquistando. Eu não sei, em algum momento nossa equipe vai dar os números para vocês, irmãos, são de celebrar a quantidade de pessoas que nós alcançamos em todo o ministério esse ano. O que eu quero dizer para você? Vai no interruptor, você tem um, vai lá e aperta. Talvez você não está fazendo isso há muito tempo. Foi assim que eu me senti quando eu fui iluminado. Quando o Espírito Santo de Deus revelou a verdade do batismo do Espírito Santo na minha vida, quando é tirado o véu e toda a compreensão vem. A iluminação sempre é seguida por um combate. Vamos repetir? Na verdade, eu estou chamando de primeiro ponto, mas na verdade não é primeiro, é a nossa conversa. Eu já falei isso e repito, a iluminação sempre é seguida por um combate. Eu gostaria que isso não fosse verdade, mas eu tenho que admitir para você que é verdade. Todos vocês aqui vão perceber na tua vida, o dia que você batizou, o dia que você foi no encontro, pastores aqui, o dia que você foi ordenado, pode perceber como que alguma coisa estranha aconteceu na tua vida após aquele momento. Por quê? Porque você tomou uma decisão, porque você tomou. E quando você percebe que essa decisão é realmente de Deus, é quando a perseguição se instala. Apóstolo, então eu vou ter que querer ser perseguido? Não. Mas você vai entender, pelo menos, de que aquela circunstância que está acontecendo contra você, ela será positiva no teu futuro. E de que está claro que ela vai passar. Por quê? Porque Deus está passando você por uma prova. Ele está permitindo que algo aconteça. Então você deve já ter percebido, né? Quando você recebeu uma direção exata de Deus para a tua vida. Você falou, uau, achei o caminho. Aí você fala, poxa vida, agora que a luta aumentou. De repente você viu o inferno se levantando contra você. Estava tudo em ordem. Por quê? Porque você estava andando no curso do mundo. Andar no curso do mundo, irmãos, é fácil. Agora andar na contramão
você anda contra o vento, você vai contra a onda. E aí, quando você está no curso do mundo, está todo mundo, e vai levando, e a vida vai levando. Mas o dia que você decide, sabe, ir contra, a Bíblia fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Quando você começa a mudar a sua rota, vai ter resistência, mas irmão, acredite, olhe para mim, vai valer a pena. Em todos os aspectos, inclusive o que o autor dos Hebreus fala, quando chegar lá no fim, na eternidade com Deus, você vai ver, vai valer a pena, pode acreditar que vai. Então ele está dizendo o que aqui? Anime-se, porque uma luta espiritual, geralmente ela acontece quando você especialmente foi iluminado com relação ao plano de Deus para a tua vida. Irmãos, uma das maiores batalhas, em qualquer idade, é você saber a vontade de Deus na sua vida. É você saber o plano de Deus para a sua vida. Muitas pessoas hoje gastam tempos e energia naquilo que não precisava, por não saber onde Deus quer te levar. Então, no momento que você começa a acertar, você vai começar a perceber que vai vir a tempestade. Aí você fala, opa, acho que eu estou chegando. Quando você começa a ajustar o teu projeto de vida, quando você começa a organizar a tua vida, aí você percebe que alguém que nunca falou com você daquele jeito, fala no teu trabalho, que acontece uma coisa na tua conta financeira, na sua vida financeira, que você é uma pessoa organizada, nunca lhe aconteceu aquilo, você começa a perceber falas de pessoas à volta, estranhas, que estão se intrometendo na tua vida, e você fala, o que está acontecendo? Eu estou acertando. Eu estou começando a ajustar. Quem está aí para entender o que eu estou falando? Eu estou ajustando a minha rota. Então a ideia aqui é essa. Preste atenção, olha. Depois que forem iluminados, olha essa versão. Vocês suportaram uma provação enorme que os lançou na maior luta que já enfrentaram em suas vidas. Mas a parte mais crítica da batalha resultou dos ataques persistentes que literalmente maltrataram suas. Então o que o autor está dizendo, esse texto aqui parafraseado? Ele está dizendo que a maior batalha foi mental, não foi fora de você, foi os pensamentos acelerados, as perguntas que você ficou fazendo, o medo e a ansiedade sobre o que pode acontecer no futuro. Então ele está dizendo que você foi assim uma pessoa de batalha, mas a batalha principal foram as dúvidas que nasceram no teu coração, na tua mente, no momento que você tomou a decisão de acertar a tua vida. Essa é a hora onde Satanás ele quer te derrubar. Eu já fui testemunha, e sem querer ser, mas por ouvir testemunhos e ouvir histórias de muita gente, eu já fui testemunha de dezenas de pessoas, como agora essa semana já fui de mais um, de pessoas que tomaram a decisão na vida, que foram iluminados no momento da vida dela, imediatamente veio uma perseguição pesada contra aquela pessoa, imediatamente. Eu sou testemunha disso o tempo inteiro, e eu sempre falo com Deus, Senhor, de novo, e aí Deus fala claramente comigo, deixa que eu estou tratando, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou levantando, porque eu sei o que eu vivi e o que eu vivo até hoje. Quando uma luz brilha de uma ideia, de um projeto maravilhoso, imediatamente uma resistência. Muitos aqui já sabem, isso não é nenhuma angústia, tá, gente? Porque nós estamos muito bem aqui, obrigado. Mas que um dos meus principais alvos é de ter um lugar melhor, maior, para suportar o crescimento que virá ainda. Porque já veio e virá ainda. Diz amém, irmão, em nome de Jesus. E não começa a ter aquelas crises igual na época da tendinha, não. A gente não sai daqui não, apóstolo, não sai daqui não. A tendinha está lá até hoje. E vai se tornar um grande, inclusive agora um projeto social. Só que entenda uma coisa, não se trata de você gostar ou não gostar, mas entenda, existe uma necessidade. Quantos meses, eu tenho um grupo de intercessores que oram por isso todos os dias. Eu me movo toda semana por isso. Apóstolo, mas devia ser mais simples. Simples talvez se eu estivesse montando uma empresa. Mas quando se trata de uma igreja estabelecer um novo território, quando a gente chega, a porta abre, de repente começa a aparecer um monte de dificuldades. Mas estamos bem, obrigado. Então não tem ninguém desesperado. Estamos bem localizados aqui, amém, gente? Tem uma lutinha às vezes, estacionamento, tal, mas nós não vamos também fazer nada corrido, nada desesperado, porque nós sabemos que quando chegar ao lugar que Deus quer, a gente vai ter paz nisso.
Mas vocês não têm noção dos níveis de dificuldade que eu enfrento. Porque nós temos hoje, naturalmente falando, uma abertura muito grande, um histórico, um lastro muito grande. Eu chego em lugares e sou muito bem recebido. Só que no mundo espiritual, eles não querem que a gente ocupe alguns lugares. Mas em nome de Jesus, gente, não tem jeito de tirar a bênção que é nossa. Não tem jeito. E não só onde já estávamos, como aqui também, a gente não quer negociar nenhuma conquista nossa, fique em paz. Nós queremos ampliar o nosso território. E por isso pode demorar o tempo que for, não sei se mais meses, não há problema, mas o que eu quero dizer para vocês é que a resistência é feroz. Agora, se comigo eu estou vivendo assim, eu também imagino que você também. Nas decisões da sua vida, decisões familiares. Quem está entendendo, gente? Que para alguém às vezes é uma situação simples. Não, eu só quero mudar de casa. Mas por que para você parece estar carregando um leão, um elefante nas tuas costas? Porque você foi iluminado, querido. A tua chegada naquele bairro, a tua mudança de vida, você como empresário que vai prosperar muito e vai chegar em certos lugares, não significa só você mudar de status financeiro. É porque Satanás sabe que a tua chegada vai iluminar e vai mudar todo aquele ambiente. Você está entendendo ou não? É isso aí mesmo. Então a pergunta é, apóstolo, mas então vale a pena ser iluminado? O que você acha? Vale. Mesmo diante desse ambiente. Por quê? Porque Deus está com você. Então aqui está dizendo que a luta que você está enfrentando é a maior evidência de que você está no caminho certo. Amém, gente? Simplesmente fique firme, não desista, porque está claro que você está indo na direção certa. A segunda coisa que eu digo hoje, onde está aquela convicção do passado para enfrentar as batalhas do presente? Pega o A aí e fala comigo, 1, 2, 3. Onde está aquela convicção do passado para enfrentar as batalhas do presente? Para não ter que falar tudo, só fala o termo assim, onde está? Cadê? O que aconteceu? Onde que está aquela convicção? Aquela pessoa que eu sei que existe aí, aquela pessoa que carrega algo de Deus, que não se move por elogios, que não se move por motivações, que não se move por reconhecimento humano, mas aquela pessoa que teve uma experiência genuína com Deus, e que você enfrentou coisas, hein? A pergunta é, onde está? Essa é a pergunta do livro de Hebreus. Faz sentido para a gente hoje, irmãos? E eu quero que o Espírito Santo encontre, fala, eu sou essa pessoa. Essa pessoa que teve momentos da tua vida que você carregou convicções por aquela experiência. Então a palavra aqui hoje, ela é tão simples de lembrar, gente, até porque o tema dela é lembrai-vos dos primeiros dias. Ele está dizendo, lembrai-vos. Lembra Apocalipse, quando João, na ilha de Pátimos, a uma das igrejas do Apocalipse, ele diz assim, vocês precisam lembrar do primeiro amor, lembrar das primeiras obras, dos primeiros feitos. Irmãos, por que a Bíblia faz esse exercício o tempo todo? Você sabe já, né? Porque a gente se esquece. Porque a gente vai passando a vida e vai se esquecendo do que Deus já fez. E a gente não consegue crer no que Deus pode fazer. Mas Ele está dizendo, vá lá e veja o que eu já fiz, para você ter dúvida do que eu vou fazer na tua vida. Vá lá e veja o que eu já movi na tua história. Irmãos, se a gente pegar 12 meses, pelo amor de Deus, eu sei que você já pode olhar a tua história e dizer, apóstolo, Deus em 12 meses fez coisas maravilhosas na minha vida. Mas por que eu digo isso? Porque a gente pensa em um âmbito apenas, não, mas financeiramente, ou não, eu estou falando sobre todo o cuidado de Deus sobre a tua casa, sobre todo o cuidado de Deus sobre a tua vida. Até aqui nos ajudou o Senhor. Fala comigo, até aqui nos ajudou o Senhor. Então ele está dizendo, volte o filme. Sabe quando você está assistindo um filme? Aí você fala, deixa eu voltar o filme. Deus está dizendo, volta o filme da tua vida. Vai lá, rebobina. Aí vai lá, nem usa a palavra rebobina mais, né? Isso é só para os dinossauros, né? Hoje é outro termo, né? Mas volta. Oh, para aí. Aonde? Para nesse dia que eu quero ver de novo. Há dias atrás, meses atrás, uma pessoa disse para mim, apóstolo, tem ainda o vídeo aí do dia que eu fui ordenado pastor? Por um acaso tínhamos. Ele falou, manda para mim. Eu falei, por quê? Ele falou, estou precisando ver. Eu estou precisando lembrar da profecia, entendeu, pastor Rodrigo? Estou precisando lembrar daquele momento. Eu não perguntei o motivo,
Mas talvez aquela pessoa estava dizendo: eu preciso me lembrar, eu preciso voltar ao filme da minha vida. Às vezes você tem que pegar aquela foto do teu batismo, querido. Você está entendendo? Você tem que olhar e ver: meu Deus, obrigado, Senhor. Você olhar aquele dia que teu filho nasceu, lembrar-se daquele dia que você estava se formando na universidade, lembrar-se, irmãos, eu não tenho dúvida, todo mundo aqui tem momentos que foram iluminados. Talvez você está lembrando do dia ruim, mas Deus está dizendo hoje: vai lembrar daquilo que te traz esperança. É o que está dizendo esse texto. Volta o filme, irmão, assim, volta o filme, irmão. Ele está dizendo: volta lá no momento da sua vida de quando a fé era simples e a vida era descomplicada. O que foi tão complicado, gente? A coisa era mais simples. Vamos orar aqui? Vamos orar. Você crê? Creio. Mais ou menos agora. Não sei, pastor. Eu penso diferente. Não, eu cheguei mesmo muito apaixonado, mas o tempo passou, né? Assim, eu nem sei se eu vou ficar na igreja mais. Irmão, acorda para a vida. Cuidado com essa cilada do diabo que quer roubar de você os flashes, as fotos, as experiências que você viveu na tua vida, para tentar roubar de você isso, para que você não tenha expectativa de futuro. Cuidado com as confusões de final de ano, de decisões erradas que você tomando decisões na experiência de uma noite. Irmão, você tem muita história para você tomar decisão em uma noite. Tem gente que uma experiência, o prazer de uma noite faz ele mudar de vida, mudar de experiência, mudar a vida dele. Não, você tem uma história de vida, que isso não tem preço. Ontem eu abraçava alguns discípulos aqui e calhou de entrar no assunto: pastor, estou aqui há 30 anos, estou aqui há 25 anos, estou contigo há 20 anos. Eu não reivindico nada disso de ninguém, mas é gostoso ouvir. É gostoso ouvir. É como um casamento. Quando eu fiz 36 anos de casado, eu fico pensando, não é nenhum mérito, nenhuma vaidade, mas eu e o Senhor, a gente celebra por isso. Porque de alguma maneira isso inspira alianças, querido. De você estar em ambientes onde você não vai ficar pulando de galho em galho a vida inteira. Mas você decidiu fazer aliança, caminhar com Deus, independente das batalhas que possam acontecer na tua vida. Os teus filhos vão ver isso, a tua geração vai ver isso. Ele está dizendo no momento da sua vida, quando a vida era mais simples. O assunto aqui qual que é? O assunto é confiança no sacrifício de Jesus de uma vez por todas. O assunto que está sendo falado aqui é esse: confia. Fala comigo, confia. Confia. A obra da cruz é inegociável. Mas, pastor, não tem mais. Estou vivendo, tá bom. Mas estou vivendo tribulação, tá bom. Mas confia que a obra da cruz, o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas. Você se lembra da primeira vez que a palavra de Deus atingiu o seu ser como um raio, que ela organizou o caos da sua vida? Por favor, tenta se lembrar desse dia. Você vinha na tua vida, alguém te convidou para um culto, ou você foi criado dentro da igreja, ou você veio, você nunca, tem gente aqui que nem imaginava ser cristão. Quem aqui nem imaginava na vida que você ia ser crente? Meu Deus, estou escandalizado. E o que aconteceu? Jesus entrou na história. É porque teve um dia que aquilo fez sentido para você. Teve um dia que você se cansou desse mundo, você se cansou de tentar do teu jeito, que você resolveu acreditar em Deus. Deus está falando: faz um flash desse dia, faz uma foto, não esquece desse dia não, porque foi verdadeiro, não é mentira, aconteceu. Deus mudou a tua história ali, o teu nome foi escrito no livro da vida aquele dia. Deus tomou o controle da tua existência ali, porque Ele bateu a porta e você abriu, Ele entrou. Aí, meu irmão, não tem mais para o diabo não. Quando ele entra, Satanás sai. A casa não ficou vazia mais para os 7 demônios vir não. Não tem casa vazia aqui não. Tem casa preenchida, plena de Deus. Tem um pentecostal aí para dar um glória aí? Plena de Deus. É tremendo. Então o texto que eu estou aqui, você vê rodando nele, ele chega sempre no mesmo objetivo, e é o meu propósito. Ele está dizendo: então, um dia que você estiver desanimado, lembrai-vos. O dia que você estiver desistindo, lembrai-vos. O dia que você está passando tribulação, lembrai-vos. Ordene as suas emoções que acalmem. Dá um comando de silêncio, porque às vezes a tua alma, a tua mente está em atividade, está veloz,
cheio de propósito. Eu estou cheio de perguntas no final de ano, meu Deus do céu, eu vou endoidar. Alguém tem que falar comigo, pelo amor de Deus. Irmão, dá uma ordem na sua mente e fala: aquieta-te. Quem está aí? Aquieta-te. Porque isso vai te roubar o que Deus fez e quer fazer na tua vida. É um espírito de confusão que invade a mente de muitas pessoas, que vem já com a mochila da ansiedade, da depressão, coisas que vão lhe roubando a alegria. E o autor aos Hebreus está dizendo: faça isso. Agora tem uma coisa linda que eu vou te dar uma boa notícia. O Espírito Santo, querido, tem uma obra que ele faz em você. Em João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará o quê? Lembrar de tudo que vos tenho dito. Então você pode acreditar, querido, o Espírito Santo sempre vai te lembrar tudo que Deus falou, as obras que aconteceram na tua vida. Essa é a obra do Espírito Santo, lembrar. Então, eu tenho o Espírito Santo, você também o tem. Então, é importante você saber disso, que quando Ele está falando com você, dá ouvidos a Ele. Quando você está sendo levado a um ambiente de fé, da presença de Deus, de crescimento espiritual, dê ouvidos a Ele. Então você percebe que os primeiros passos da fé eles são muito importantes. Quando você fez a universidade da vida, apóstolo, no meu tempo era primeiros passos. No meu tempo, apóstolo, era catecúmenos. Aí, irmão, não é nem do meu tempo isso, né? Classe, olha que nome, né? Era escola dominical. Irmão, não importa qual foi a estratégia, mas lembre-se do que Deus falou com você. É primordial, querido, você poder ter referências, memoriais na tua vida. Agora, olha o que significa a palavra suportaste. Olha para você entender. A palavra suportastes, que ele usa lá, tá? Você suportou quando você foi iluminado. Significa que não somente sofreram essa provação, mas a sofreram pacientemente e saíram vitoriosos. Então o autor dos Hebreus está dizendo: lembra que vocês saíram vitoriosos? Ele está dizendo: vocês passaram o que passaram e acabou tudo, sua vida acabou. Não, lembra que você suportou. Você suportou pacientemente, e você viu a vitória batendo na porta da tua casa. A bênção do Senhor atingindo a tua vida, porque você perseverou, você resistiu e o diabo não conseguiu suportar. Há uma palavra de Deus para a tua vida. Levante suas mãos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, traga aos teus filhos esse nível de paciência, de uma fé madura, de uma fé paciente que suporta, ó Deus, e que vai chegar até o momento da vitória, e que não vai desistir no meio do caminho, no meio dos processos, pelo contrário, vão seguir em frente, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha bem como que é esse texto, ainda abrindo um pouco mais. Vocês precisam lembrar-se e nunca se esquecerem de como era nos primeiros dias, como seus olhos foram abertos e você realmente viu a verdade pela primeira vez. Irmão, não estou falando sobre ler Bíblia, sobre estar na igreja. Todo mundo aqui tem uma história. Às vezes você frequentou a igreja na sua adolescência, ou você foi de outra religião. Eu estou falando sobre aquele dia que teus olhos abriram, que você falou: uau, que você entendeu, que a verdade entrou no teu coração. É disso que o autor está dizendo: lembrai-vos. E por último, veja como você suportou as dificuldades. Vamos falar juntos? Veja como você suportou as dificuldades. Ah, gente, você estava tão iluminado, hein? Aquele dia você estava tão firme. Eu estou nostálgico? Não, eu estou dizendo para você, Deus está mandando essa igreja se lembrar. Deus está mandando nesse final de ano você tirar uma foto lá do passado e você buscar força, reunir as forças de novo para poder enfrentar os desafios que estão na sua frente. A Bíblia fala sobre isso. Você experimentou algo tremendo pelo que você descobriu. Você descobriu algo. Seus olhos foram abertos.
Isso, seus olhos foram abertos e por isso o Senhor está dizendo: assista com atenção o que eu fiz. Ele diz assim: volta ao filme, aperta o play e fica assistindo o que eu falei com você naquele dia. Ninguém tem esse filme, só você tem na sua mente. Ninguém tem essa experiência para contar, a não ser você que tem. Você pode não lembrar da palavra pregada no dia, mas a sensação você lembra. Você pode não lembrar muito bem do ensino, talvez das pessoas, mas a sensação está aí dentro de você. Te traz boas lembranças, te faz bem. Apóstolo, mas aconteceram tanta coisa na minha vida. Isso aí que o senhor falou é verdade. Exposição, tanta briga, luta, dificuldade. Aconteceu tanta coisa para eu me desanimar. Eu sei que aconteceu, porque no dia que você foi iluminado, o inferno se levantou contra você. Agora Deus está dizendo: eu sou com você. O que eu coloquei dentro de você, ninguém pode tocar. E aqui você vai ver a conclusão desse texto de uma maneira triunfal, magnífica. Porque a pergunta é: o que iluminou você? Ser iluminado significa que o mesmo que você esteja desanimado, desistindo, ombros caídos, vem um flash, uma lembrança. Por quê? Porque você viu realmente a verdade pela primeira vez. Quando o nosso único tesouro está no aqui e agora, é perigoso. Quando toda a sua expectativa está só no presente, é perigoso. E nossa fé no futuro está insegura, a gente não consegue alegrar-se quando a perseguição se apodera de nós. Mas eu queria que você lesse comigo, ouvisse a minha leitura em Hebreus 10:34. Olha o que diz esse texto: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados. Ele está dizendo que na época a igreja, ela não só sofreu, mas quando o irmão estava sofrendo, eles iam ajudá-lo. Quando tinha uma pessoa passando uma vergonha, quando o governo veio e tirou toda os móveis, confiscava, saía fazendo uma opressão e pressão para que a igreja não rompesse. Sabe o que os irmãos faziam? Eles se juntavam. Ele diz: olha, vocês compadeceram dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Imagina, alguém está levando suas coisas. Pensa na época, porque era uma perseguição, e a pessoa estava bem, ela não estava angustiada. Sabe por quê? Porque você tem uma ciência que você possui vós mesmo patrimônio superior e durável. Então, sabe o que as pessoas estavam dizendo? Eles estão levando toda a nossa reputação, mas ninguém tira a minha salvação. Eles estão levando os meus bens, mas isso Deus me devolve lá na frente. Agora, o que eu tenho, ninguém vai tirar de mim, a convicção. Aí eu li em várias versões, eu queria mostrar para vocês essa última frase aqui: patrimônio superior e durável. Coloca aí, olha, só para a gente pensar. Vai ficando de pé já, pode ficar de pé. Olha bem, o que eles estão dizendo? O que sustentou a vida deles? Eles estão dizendo: olha, vocês estão mexendo com a gente, tirando nosso espólio, roubando o que temos, mas nós temos um patrimônio superior e durável. Outra versão: patrimônio superior e eterno. Outra versão: nos céus uma posse melhor e permanente. Outra versão: nós estamos convictos que possuímos bens muito superiores e que duram para sempre. Outra versão: pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Sabiam que possuíam um tesouro bem mais sólido e duradouro. Eu tive o trabalho de pegar cada uma dessas frases para ensinar para você que o que segurou eles. Aí entra a última frase, e a gente precisa ter essa convicção. O que segurou esse pessoal todo? É isso aqui, olha. Uma fotografia do passado, que diz o quê? Uma fotografia do passado quando fostes iluminados, e uma convicção de um futuro que não pode ser tirado de nós. Então eles estão lembrando do passado, mas também estão dizendo: e a eternidade, o que tem para mim já está garantido. Então, se ninguém pode tirar de mim a iluminação que eu tive, ninguém tira. Pode falar o que for, ninguém vai roubar a tua experiência com Jesus, querido. Ele está dizendo: ninguém também pode tirar de mim a convicção que eu tenho do meu futuro eterno com o meu Pai. Estou mexendo no meu presente, mas o meu presente não está preso simplesmente ao aqui e agora, mas eu tenho uma lembrança do que Deus já fez, e eu já tenho uma convicção do que Ele vai fazer. Então o meu presente é só uma passagem. Quem está entendendo? Então por isso aquela igreja estava firme. Eu quero orar para que você também esteja assim.
que quando você olhar hoje, você não está subestimando os teus problemas, mas você está dizendo: Deus, eu tenho suficientes lembranças, experiências, que eu fui iluminado no passado, e eu já aprendi na tua palavra que o meu tesouro durável, ninguém, nem a traça, nem a ferrugem, ninguém pode me tirar tudo, mas ninguém tira a tua salvação, ninguém tira a tua convicção com Deus, ninguém tira, querido, e não é só na eternidade não, tá? É a vida com abundância que Deus está dizendo que tem para você aqui nessa terra. Então, eu dei o tema dessa mensagem, qual mesmo? Iluminado. Eu poderia dar vários temas, né? Volte o filme, tira uma foto, ou então tudo é passageiro, né? Ou seja, entenda que esse momento, querido, passa. Então fique firme nele. Não blasfeme contra Deus, você vai se arrepender. Não fale coisas que você está pensando na sua alma, sabe? Mantenha, se preciso, dá uma ordem de silêncio para a tua alma, dá uma pausa nela, guarde o teu coração, para você lá na frente, você até entende o que eu estou falando, se arrepender e falar assim: meu Deus, eu fui provado, mas eu não fui mesmo aprovado, porque eu me desviei, saí da presença de Deus, murmurei, saí da igreja, larguei não sei o que, quis justiça própria, fiz um monte de coisa. Aquela igreja estava vendo os bens sendo levados. Não é que eles são tudo bobão, não. É que eles sabiam que não adiantava lutar contra Roma. Adiantava chegar e derrubar um soldado romano e dizer: não vai levar a minha mesa da cozinha. Leva tudo. Só que vocês vão descobrir uma coisa, que a gente tem uma coisa que vocês nunca vão ter se você não tiver Jesus. O meu Deus me devolve tudo isso aqui. E devolve mesmo. Quem crê nisso? Tudo. Bens materiais, irmãos. Reputação. No lugar da tua vergonha vem a dupla honra, esquece. Agora você tem que lembrar, você o tempo todo: meu passado e o meu futuro garante o meu presente hoje firme. Se eu tiver que ficar em silêncio, vou ficar em silêncio. Se eu tiver que passar dias em jejum, vou passar. Mas eu vou confirmar diante de Deus que o Senhor, Ele está no controle de todas as situações. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ei, dá um glória a Deus. Aleluia. Eu preciso perguntar antes da gente adorar o Senhor: tem alguém que está hoje aqui que precisa ser iluminado da salvação em Jesus? Tem alguém que hoje está aqui nos visitando, está na igreja, que você quer entregar a sua vida a Jesus? Vem aqui na frente. Se tiver alguém, eu preciso perguntar. Você está vindo? Fica aqui comigo. Você também está vindo? Vem cá. Tem mais alguém que hoje você está entendendo essa palavra, que hoje você descobriu algo fundamental na sua vida? Como é que é a história dela, Lídia? 13 anos. Você também veio aceitar? Quem que ela é tua? Você veio junto ou não? Você veio sozinho? Seu filho. Seus filhos. Que privilégio, hein? Que bênção de Deus. Sua casa nunca mais vai ser a mesma. Porque nós acreditamos aqui, queridos, que quando uma decisão é tomada como essa é a hora do maior milagre da história. O nome é escrito no livro da vida. Essa é a hora que, quando nós repetimos a nossa oração, que nós somos iluminados. Apóstolo, o senhor falou aí que tem uma batalhazinha que acontece depois. Sim, tem uma batalhazinha, mas é para ajustar a tua fé. Tem alguém mais que hoje quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém que hoje quer dizer: eu quero ser iluminado, eu quero essa iluminação? Só Jesus pode dar isso, querido. Só Jesus pode fazer isso. Graças a Deus. Pode vir aqui. Chega perto aqui de mim. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Tem mais gente? Eu não posso deixar de perguntar. Tem mais alguém que hoje deseja de todo o teu coração? Você pode ter tentado muita coisa na tua vida, querido, mas eu te garanto, você nunca viveu o que você vai viver quando você de verdade disser: Jesus Cristo, o meu coração é teu. Porque esse é o momento que você é iluminado. E toda treva, todas as trevas, sai em nome de Jesus. É como um interruptor no reino do Espírito que acende a casa, ilumina a casa inteira. É o que está acontecendo aqui hoje.
Tem mais alguém? Será que tem mais alguém? Eu me lembro o dia que eu entreguei a vida para Jesus. Eu tinha 14 anos de idade. Apesar de ter sido criado dentro da igreja evangélica, eu entendia que aquele dia foi o dia que eu recebi Jesus. Porque tem gente que acha que só o fato de viver dentro de uma igreja é salvo, irmão. Não cai nessa história, não. Existe o dia. Existe o quê? Tem o dia. É aquele dia que você disse: eu quero Jesus. Eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida. Sabe por quê, irmãos? Lutar nesse mundo sem o Espírito Santo é muito difícil. Você tentar ter valores cristãos porque frequenta uma igreja e você querer ser crente sem o Espírito Santo é muito doloroso, porque tem que fazer muito esforço. Tua carne está querendo pecar toda hora, tua vida querendo errar toda hora, mas o Espírito Santo vai lembrar você o tempo inteiro. E ele só entra quando acontece isso aqui, olha. Quando alguém entrega a vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tem algo de Deus acontecendo aqui nesse altar, querido. Cada pessoa tem uma história. Eu não conheço as histórias, mas eu sei muito bem que o Espírito Santo sabe. Seja bem-vindo, tá? Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Toda a igreja faz oração comigo assim. Quem está na frente também. Senhor Jesus, eu reconheço aqui que Tu és o único Senhor, Tu és o único Salvador. Eu entrego minha vida completamente a Ti, em nome de Jesus. Amém? Olhe para trás e veja a sua família e veja o que Deus fez em nome de Jesus. Pode celebrar a igreja do avivamento. Tem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Essa palavra foi para quem? Essa palavra foi para quem? Você é uma pessoa? Nunca mais se esqueça disso. Eu vou orar por você e depois nós vamos ter um tempo de adoração antes de ir embora. E é intencional, porque uma das coisas que a igreja primitiva conseguiu provar, aquele povo que tanto os perseguiu, que nada iria calar a voz deles. Hoje o nível de perseguição que sofremos não é como no passado, mas não podemos subestimar o que cada pessoa passa na tua casa aqui, na tua família, e que às vezes que você não tem a dimensão dos níveis de batalhas que acontecem. Irmãos, são muitos os livramentos que Deus lhe dá diariamente. O fato de você não ver não significa que não está acontecendo. Pode acreditar nisso. Por isso eu quero orar por você hoje que ouviu essa palavra. Aqueles que aceitaram Jesus é festa, mas que você está passando por perseguições. Essa é a palavra. E Deus hoje traz uma palavra de ânimo. Você que hoje está aqui nessa reunião, você sente que está assim no teu limite, porque, apóstolo, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Eu quero orar por você. Levante a tua mão, você que está nessa condição. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença agora, clamando, meu Pai, pelo livramento do céu sobre a vida dos teus filhos. A tua palavra entrou no nosso coração, mas sabemos, ó Deus, que há uma palavra do céu precipitada em direção aos teus filhos agora. Casamentos, famílias, empresas, meu Pai, alguns que estão fechando o ano, estão sendo perseguidos, meu Deus. Eu clamo no nome de Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus. Vem com provisão, vem com livramento, vem, meu Deus, com vitória aos teus filhos. Dá a eles a vitória, meu Deus. Aqueles que estão sendo humilhados, a tua palavra diz, no lugar da vergonha, o Senhor vai dar dupla honra. E eu declaro, eu profetizo e adoramos o teu nome, em nome de Jesus. Quem crê dá um glória a Deus.
Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.